Olá, eu me chamo Andréia Lima, sou candidata a ministério e líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Se você chegou até aqui, já quero pedir para que, se você ainda não segue as nossas redes sociais, já aproveita para seguir, compartilhar, para que mais pessoas venham ter este conteúdo e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, no nosso 6º capítulo que estamos chegando, vamos falar sobre a bondade do livro O Fruto. Então, quero deixar para você, já iniciando assim, uma frase que diz: quando digo que devemos ser bondosos, falo sobre agir com aquilo que temos em nossas mãos. Tem um texto em Isaías que fala sobre o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que, assim, Cristo veio ao mundo com o propósito de manifestar a glória de Deus, trazer esperança, cura, liberdade e transformação para aqueles que aceitaram e seguem a sua palavra e seguem os seus ensinos. Esses são chamados como carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E quando nós falamos do texto de Isaías 61, do 1 ao 3, estamos dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados como carvalhos de justiça. Diante de uma promessa tão tremenda que foi deixado para nós nos tornamos pequenos como um grão de areia na praia. Ainda assim, sentimos quão importantes somos para Deus. Nós agimos com a bondade de Deus. É nós manifestarmos a bondade de Deus com aquilo que nós temos em nossas mãos. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o nosso testemunho vivo como pessoas que está aqui para proclamar a liberdade, a cura, a transformação. Eu dou aquilo que eu tenho. E eu tenho expressado e gerado essa característica do fruto do Espírito do Senhor, que é a bondade. Deixa essa pergunta para você refletir. A boa nova, ela veio até nós como uma bondade divina que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus e nos alcançou. Deus é bom, Ele é verdadeiramente bom. E ao tirarmos, imagine agora uma casca de imagine agora uma tangerina, onde você tira a casca, aonde vem aquele aroma sobre as suas narinas, aonde você consegue sentir aquele aroma ácido se cair no olho, dá aquele incômodo, aonde você consegue perceber o doce da fruta. Isso indica que a fruta, ela está totalmente pronta para nós nos deliciarmos. Quanto a nós, as pessoas que se aproximam de nós, que está à nossa volta, conseguem perceber este aroma, essa doçura do fruto do Espírito em nós, a bondade, o fruto do Espírito, exalando os poros espirituais da nossa vida, do nosso corpo. Quando nós pensamos na bondade, a gente começa a olhar e pensar sobre a benignidade, sobre a gentileza, a generosidade e tantos outros sinônimos que estão instintamente relacionados à bondade, que faz parte da essência de Deus. Não existe uma pessoa sequer mais bondosa do que o verdadeiro Deus. E nós podemos observar isso ao longo na criação. Tudo aquilo que Deus criou, podemos ver a bondade de Deus, podemos ver a bondade de Jesus. E se nós formos olhar o Evangelho, vimos ali a bondade de Jesus com a mulher adúltera, com o homem leproso, com os enfermos e os endemoniados. Se nós fôssemos citar aqui
cada uma das ações da bondade que Jesus praticou, gastaríamos muito tempo num vídeo só. Se fosse num livro, seria muitas páginas de um livro. E esses exemplos nos levam a refletir que a bondade não são meras palavras gentis. Não adianta somente eu ser gentil com uma palavra, não adianta somente eu ser uma pessoa atenciosa, mas a bondade é um ato que vai transformar outra vida. E a autora, ela relata sobre um momento que ela dirigia no carro e Deus começou a ministrar no coração dela sobre uma pessoa egoísta e uma pessoa altruísmo, que é uma pessoa altruísta. A autora, ela relata que quando ela estava dirigindo, por resolver algumas coisas da família dela, demandas da família, o Senhor começou a ministrar no coração dela diferenças entre egoísmo e altruísmo. O egoísmo é quando no trânsito o sinal amarelo acende e você, mete o pé no acelerador, acelera, porque você conseguiu passar antes que ele ficasse vermelho. Ou seja, aquele momento você estava pensando somente no seu próprio interesse quando você acelerou para que você conseguisse ultrapassar. Então ali foi um momento egoísta. O egoísmo é quando nós pensamos somente em nós e não pensamos no que está acontecendo com o outro. Eu não penso na situação do outro. Por exemplo, o egoísmo é quando também nós estamos educando os nossos filhos e nós falamos assim para eles: olha, se você não quer dividir, vai ali pro cantinho e come escondido para nenhuma criança ver, porque é seu direito de querer comer sozinho. Isso é um ato de egoísmo, porque eu estou ensinando também a minha criança a ser egoísta. Mas o altruísmo é quando o sinal está amarelo, você reduz a velocidade até que você deixa, por exemplo, uma senhora atravessar e ela fica muito feliz e agradecida. Você pensou naquele momento na necessidade daquela pessoa. Você pensou que antes de você acelerar e ela não conseguir concluir a sua travessia, você desacelerou e esperou. Puxa, eu posso aguardar o próximo sinal verde para passar. E ali Deus começou a ministrar no coração da autora, falando. E muitas vezes você você vai agindo no dia a dia a ponto de você não conseguir discernir sobre essa bondade de Deus. Sobre você exercer essa bondade de Deus, sobre você exalar essa bondade de Deus. Exalar a bondade de Deus é você demonstrar com a sua ação, com as suas atitudes, que você tem a bondade de Deus e que você está gerando em você e transmitindo para outras pessoas essa característica do fruto do Espírito. É um simples exemplo que revela preciosidade sobre a bondade. Ela não pode ficar numa caixa fechada. Não podemos deixar a bondade somente em um quadrado, somente em uma caixa e ali deixar sem ter manifestação. A bondade vem junto com a manifestação e a manifestação do amor de Deus, da palavra de Deus, das nossas ações. Não dá para deixar ali guardado só para nós essa bondade. Antes, tem que ser compartilhada, tem que ser exercitada, a fim de que todas as pessoas que estão à nossa volta se beneficiem dessa bondade. E para nós exercitarmos essa bondade, nós precisamos ser verdadeiras imitadoras de Cristo. Texto de 1 Coríntios 11:1 diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aqui fica uma dica valiosa para nós vivermos um comprometimento com a missão, um comprometimento com a palavra para o qual fomos chamados. Paulo, ele seguiu o exemplo da excelência de Jesus, provando que é possível cultivar as mesmas virtudes do Mestre, inspirando-nos a nós internalizarmos esses valores, esses ensinos, aquilo que a palavra tem trazido como libertação para nós. E o que é ser um imitador de Cristo? É andar e viver como ele fez. É agir como Cristo, ou seja, é ser uma cristã genuína. É ser uma cristã que quando você percebe que algo ali ainda não está totalmente favorável, você orar, você exclamar, você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu ainda não consigo agir assim. A sequência da dica de Paulo, que Paulo deixa para nós, sejam imitadores de Cristo, ele está dizendo assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta, sacrifício e aroma agradável a Deus. Isso está em Efésios 5:2. Mas o que faz e como que nós podemos fazer para que isso possa ser internalizado, isso possa falar assim, puxa, eu sou essa pessoa. Quando Paulo estava nos dando essa dica, ele estava nos falando assim, seja imitadores de Cristo, seja uma imitadora de Cristo andando em amor, seja uma imitadora de Cristo exercendo misericórdia e perdão, seja uma imitadora de Cristo e faz além daquilo que te é pedido. Os que praticam a bondade, uma característica do fruto do Espírito, são capazes de exercer as necessidades dos outros e se esforçar para supri-las, espalhando com amor e compaixão. É uma bela de uma caminhada que nós temos. A cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, algo tem que ser impactado e transformado dentro da gente. E trabalhar constantemente o fruto do Espírito é isso. É falar assim, Senhor, eu quero me parecer mais contigo. Mas para eu me parecer mais contigo, eu preciso estar mais próximo do Senhor. Você consegue entender que não tem como desenvolver este relacionamento, essa modificação, trabalhar as características do Espírito Santo para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito. Não existe como fazer isso se nós não nos relacionarmos com Ele. Eu gosto de usar a expressão que nós precisamos nos sentar no divã de Jesus todos os dias. Mas sentar no divã de Jesus e olhar nos olhos de Jesus. E olhar e falar de tirar toda a máscara, tirar tudo aquilo que pode parecer que eu estou ali demonstrando algo que eu não sou, porque Ele conhece o nosso interior. Precisamos estar ligados no Senhor, precisamos estar conectados e para isso eu preciso me sentar com Ele todos os dias, eu preciso me relacionar, eu preciso me alimentar da Sua palavra e eu preciso permitir que seja feita essa transformação. Por muitas vezes, nós podemos estar querendo ser algo que nós não somos. Queremos demonstrar algo que nós não somos. Mas o Senhor hoje está te convidando a ser um imitador de Cristo, no amor, na misericórdia e na prática da sua palavra. Em você falar assim, Senhor, esse fruto ainda da bondade ainda não está tão enraizado em mim. Eu ainda sinto que eu não tenho exalado. Ou, Senhor, eu quero exalar ainda mais o bom perfume de Cristo na minha vida, praticando a bondade, praticando aquilo que o Senhor fez por nós, levando o teu amor, a tua cura, a tua transformação, a restauração do Senhor e sendo um exemplo daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós precisamos entender que o fruto do Espírito é capacitação, é a manifestação daquilo que o Senhor colocou em nós. Não porque somos naturalmente boas pessoas, jamais, mas porque recebemos a graça de Deus e podemos manifestar essa graça. No entanto, é preciso exercitar esta graça, é preciso exercitar este fruto. Quando vamos à academia ou adotamos qualquer hábito saudável, fazemos nossos músculos trabalharem, até aqueles que nem imaginávamos que nós tínhamos. E os músculos sempre esteve ali. Só que antes, o tchauzinho dava uma balançada. O meu ainda dá. Mas assim que começamos a treinar, nós os desenvolvemos para que eles fiquem firmes. Então, cada vez que eu vou na academia, eu estou ali trabalhando para que os meus músculos ficam firmes. O mesmo acontece quando as nossas virtudes interiores começam a ser exercitadas através do meu relacionamento com Cristo, através da minha busca contínua com Cristo. A bondade que habita em nós por meio do Espírito não precisa ser inevitada e nem criada. Ela só precisa ser exercitada. Você consegue entender que para o fruto do Espírito e o de hoje, a bondade, ser manifestado em nós, nós precisamos exercitá-la. Assim, quando nós estamos numa academia, exercitando, buscando uma melhoria, buscando um condicionamento para que nós tenhamos uma vida saudável, a nossa vida espiritual também precisa ser praticada, exercitada, ter constância, ter busca contínua, se conectando com o Senhor, se relacionando com Ele.
Então, eu quero deixar isso para você, essa pergunta para você refletir, que é algo que me fez refletir. Eu tenho exalado o bom perfume de Cristo. Eu tenho manifestado a bondade de Cristo, assim como Ele manifestou. A minha vida tem sido um canal de cura e transformação para outras vidas. Eu tenho me relacionado com Jesus e mantido conectado e exercitado essa prática para que eu possa ser imitadora de Cristo no amor, na misericórdia, na cura, na transformação, no perdão. Reflita comigo neste momento. Eu quero deixar uma atividade para vocês. Para você frutificar, como que você pode exercitar melhor esta bondade. Eu vou ler para você. Que tal organizar as sugestões a seguir numa agenda? Bondade da semana. Pegue um caderno ou seu celular, ou uma agenda virtual, aquilo que for melhor para você. E pratique a agenda de bondade da semana. Depois você pode ordenar essas coisas, colocando em prática nos seus dias estipulados da melhor forma que for para você. Então, por exemplo, de segunda-feira, ore por uma pessoa que você não conhece ou que você viu na rua, ou dar um abraço de compaixão. E assim você vai fazendo em todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, até chegar no domingo. Você ainda pode acrescentar as suas ideias e estar atenta a que o Espírito ministrar no seu coração. Eu creio que Deus vai ministrar no seu coração como que você pode praticar essa agenda da bondade esta semana. Lista de bondades. Acorde mais cedo, prepare um café da manhã especial para sua família, use aquela melhor louça que muitas vezes nós acabamos falhando e usando a nossa melhor louça, colocando uma mesa posta quando somente recebemos visitas. Faça isso para sua família também. Tenha essa prática para sua família. Ore por alguém, visite uma pessoa enferma, leve flores ou um lanche ou um simples sonho de valsa para alguém. Ligue para falar com parentes que estão distante de você. Se mantenha num relacionamento próximo dessas pessoas. E eu quero falar para você que neste capítulo nós mencionamos que a bondade de Deus não pode ficar numa caixa fechada. Você se lembra disso? Então se prepare para essa semana você exercitar a sua agenda de bondade. Não guarde isso somente para você. Expresse, exercite, pratique, fortaleça esse músculo da bondade através da prática e através do seu relacionamento com Deus. Que você possa ser grandemente abençoada. E eu te espero para o próximo capítulo do livro O Fruto. Tchau!